Esdras. É um livro histórico, a par dos outros dois seguintes, Neemias e Ester, e registram ou relatam um período muito significativo, quando o povo judeu volta à sua terra depois de um tempo de cativeiro. Muito bem, só que os irmãos já encontraram o livro de Ester, certo? Mas eu vou pedir que abram na página anterior, na última parte do livro de 2 de Crónicas, capítulo 36. É logo a página anterior. Não é? Com certeza devem ter de um lado Esdras, mais atrás temos 2º livro de Crónicas, certo? Capítulo 36. A partir do versículo 9. E eu vou ler por uma questão de contexto histórico, de procurarmos ver o que é que aconteceu antes do que nós vamos considerar no livro de Esdras. 2º livro de Crónicas, capítulo 36, começando no versículo 9. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mau aos olhos do Senhor. Na primavera seguinte, o rei Nabucodonosor mandou que o levassem para Babilónia, juntamente com os vasos preciosos da casa do Senhor, e constituiu a Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que lhe falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus. Mas endureceu a sua cerviz e se obstinou no seu coração para não voltar ao Senhor, Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais a sua infidelidade, seguindo todas as abominações dos gentios, e profanaram a casa do Senhor que ele tinha santificado para si em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes persistentemente por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus e desprezando as suas palavras e mofando dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Por isso, fez vir sobre eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus mancebos à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, entregou-lhes todos nas mãos. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilónia. Também queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios e destruíram todos os seus vasos preciosos. E aos que escaparam da espada, a esses, levou para a Babilónia e se tornaram servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, até haver a terra gozado dos seus sábados, pois por todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino de viva voz e também por escrito este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor,
Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Nós lemos em que livro? Não. Segunda de Crônicas, capítulo 36. Esta última parte do livro de Segunda Crônicas é exatamente aquela que está em Esdras. E nós vamos passar então agora ao livro de Esdras. E já vamos perceber porque é que eu fui buscar este texto. Entramos agora no livro de Esdras, que está logo a seguir a Segunda de Crônicas. Esdras, e vamos ler o primeiro capítulo. É pequeno, mas vamos ler o primeiro capítulo. Então vamos ler. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz, e também por escrito este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo o remanescente, seja qual for o lugar em que é peregrino, seja ajudado pelos homens desse lugar com prata, com ouro, com bens e com animais. Afora a oferta voluntária para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes das casas paternas de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo Espírito de Deus despertara, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, com ouro, com bens, com animais e com coisas preciosas, afora tudo o que se ofereceu voluntariamente. Também o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam à casa do Senhor e que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e posto na casa dos seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou-os da mão de Mitradate, o tesoureiro, e os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 incensários, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro foram conduzidos da Babilónia para Jerusalém. Quem chegou, entretanto, estamos no livro de Esdras. E, meus irmãos, porquê a leitura daquela parte de segundo livro de Crônicas, capítulo 36? Exatamente porque é a ligação com aquilo que nós estamos a ler e que vamos considerar nas próximas semanas, em Esdras, Neemias e Ester, que são livros deste tempo da restauração. Podemos dizer tempos também de reavivamento em Israel, e como na nossa igreja estamos com esta ênfase durante este ano em avivamento ou reavivamento, então este é um tempo apropriado para considerarmos aquilo que acontece depois de um tempo de idolatria, de um tempo de abandono espiritual, de um tempo de revolta e de infidelidade contra o Senhor, de um tempo em que até os próprios sacerdotes acabaram por praticar aquilo que era abominável aos senhores, de um tempo em que os reis em Israel, em Judá, fizeram o que era mau aos olhos dos senhores, de um tempo em que Deus se cansou e se fartou de tanta idolatria, de tanto desprezo, de tanto abandono por parte do seu povo e que determinou
avisando e avisando e voltando a avisar que se o povo não mudasse, viria um tempo de cativeiro. E isso aconteceu, ainda que tivessem desdenhado de Jeremias, de Ezequiel, de outros mais, o cativeiro aconteceu. E, de facto, pelas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilónia, o grande rei da Babilónia, o povo acabou por ser espezinhado. Muitos foram levados cativos, os mais jovens, os mais nobres, aqueles que tinham mais capacidade, os mais velhos, as crianças, foram deixados para trás, muitos deles ficaram ali na terra. Alguns deles, diz a Escritura, foram para o Egito procurando então encontrar uma situação melhor, mais favorável. Mas o que é certo é que o tempo de cativeiro ia chegar e ia trazer grande perturbação. Com a chegada de Nabucodonosor, ou do seu exército, também acabou por haver uma pilhagem, de tal modo que utensílios de ouro, de prata e, sobretudo, no templo, tudo foi levado para a Babilónia. E, entretanto, o povo ali esteve cativo durante 70 anos. Entretanto, o grande império da Babilónia cai. Vai ser conquistado pela Pérsia. E ao fim destes 70 anos, em que o povo ainda está no cativeiro, surge uma esperança. E essa esperança é através de alguém que, não sendo crente, mas que tinha uma postura bastante liberal em relação aos vários povos do Império da Babilónia, que foi conquistado agora pelo Império, digamos, por Ciro, por Dario, portanto fizeram parte deste Império Persa, que mais não fez do que ter entrado na Babilónia, ter conquistado e, por isso mesmo, também tomado sobre si mesmo todos aqueles povos que ali estavam. Mas Ciro teve uma postura interessantíssima. Ele permitiu, com toda a liberalidade, duas coisas. Primeira, que os povos, qualquer que fosse a sua religião, estes povos que tinham sido conquistados por Nabucodonosor e que estavam debaixo do império da Babilónia, agora debaixo dele, como imperador da Pérsia, pudessem adorar os seus deuses livremente. Mas ele fez, e isso já Nabucodonosor de algum modo tinha feito, mas ele fez uma coisa que Nabucodonosor não fez. E não fez porquê? Porque Deus assim tinha determinado. Deus havia determinado que o seu povo iria experimentar o cativeiro durante 70 anos. E durante esse tempo haveria de olhar para tudo aquilo que fez, perceber porque é que tinha ido para o cativeiro, porque é que rejeitou vez após vez a palavra do Senhor e a palavra dos profetas, porque é que se voltou para a idolatria. E esse foi o tempo de arrependimento. E, meus irmãos, não há avivamento sem haver arrependimento, sem haver reconhecimento dos erros, sem haver confissão daquilo que é o pecado espiritual. E Israel, o povo judeu, tinha muito disso. Mas ao fim de 70 anos, então Deus vai dar, através de Ciro, uma outra oportunidade, que é permitir que o povo pudesse voltar para a sua terra. E isto não foi somente, em termos históricos, não foi somente para o povo judeu, terá sido para os outros povos também, de poderem movimentar-se, uma vez que o Império da Pérsia cobria todas aquelas regiões. Então, quer os judeus estivessem na zona do rio Eufrates, ou estivessem na sua própria terra, continuavam a estar debaixo do Império Persa. Portanto, Ciro não se importou com isso e permitiu essas movimentações. Mas, muito especificamente, e por orientação divina, ele acaba por baixar um decreto em que permite e até mesmo encoraja e facilita, ajuda a que o povo judeu pudesse voltar à sua terra e mais, ele concede-lhe que pudessem levar o quê? Os utensílios.
E então, determinadamente, e aí é aquilo que nós encontramos, de facto, no livro de Esdras, os irmãos deram conta, com certeza, pelo menos quem estava aqui, que os últimos versículos de 2 Crónicas 36 são exatamente iguais aos primeiros versículos de Esdras. Bom, e isto também, já agora um breve apontamento, leva-nos a dizer que, muito possivelmente, quem escreveu o livro de Esdras, pelo menos uma parte, ou esta parte inicial, terão sido os mesmos cronistas que escreveram o livro de Crónicas e, portanto, que lhe deram continuidade, assim. Já agora só mais um outro detalhe, que é em que ano é que isto acontece. Nós estamos nos anos 457 a 444 a.C. Os irmãos pensem assim em números redondos, 450 anos antes da vinda de Cristo. Portanto, já tinham passado 70 anos do cativeiro e agora, então, de facto, o povo está de volta. Então, vamos analisar estes primeiros versículos do livro de Esdras. No primeiro ano de Ciro, ou seja, foi logo uma das primeiras coisas que ele acabou por decidir, rei da Pérsia, para que se cumprisse, e lá está, isto é importante, para que se cumprisse o quê? A palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias. E o que é que Jeremias tinha dito? O povo vai ao cativeiro, estará lá 70 anos e depois de 70 anos retornará. Retornará. Então despertou o Senhor o espírito de Ciro. E este despertar, meus irmãos, é interessante, são palavras do cronista, mas quando ele diz isto, ele diz que o espírito do Senhor tocou em Ciro. E aquilo que Deus promete, às vezes Deus cumpre, não é, meus irmãos? Sempre. E Deus havia prometido, através de Jeremias, que ao fim de 70 anos ele havia trazer o seu povo de volta, e agora aqui está o tempo de cumprimento da promessa. Então despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino de viva voz, ou seja, mandou os homens do telemóvel daquele tempo, não é? Mandou os arautos proclamar por onde quer que fossem, mas também por escrito. E isto por escrito, por decreto, é importante porque estava ali e é um documento histórico. Como é que nós podemos dizer que houve um homem de nome Afonso Henriques que se rebelou contra o rei de Espanha e que decidiu declarar independência deste cantinho aqui? Porque a história diz isso, não é? Então, os registros escritos, os registros históricos, fazem fé daquilo que aconteceu. E nós temos, encontra-se, digamos, estes decretos, não apenas, digamos, está registado aqui, no livro de Esdras, como também na própria Pérsia, nas bibliotecas imperiais daquele tempo. Fez proclamar, então, por todo o reino este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, e agora vejam, meus irmãos, como é que ele se refere ao Deus dos judeus. O Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra. Ele considera que, de facto, estava naquela posição investido pela ação de Deus. E me encarregou de lhe edificar, vejam os termos que ele coloca, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Me encarregou. Ciro sentiu, percebeu que foi o próprio Deus que lhe deu esta missão, este trabalho. Vai. Mas ele não foi. Pois não. Não foi ele que edificou. Não. Mas foi ele que mandou e que providenciou os meios necessários para isso. Então, digamos, ele assumiu essa responsabilidade, encarregou alguém, dotou dos meios necessários e supervisionou. Ele quis ter depois o relatório e assegurar que aquilo iria ser feito, não é? Porque ele tinha recebido isso da parte do Deus do céu. É interessante como ele refere, não é? O Deus do céu. Não eram os deuses Mardoqueu e outros deuses, Astarote e outros por aí fora, não é? Como os caldeus adoravam.
Verso 3. E o verso 3, digamos, ele toma aqui a iniciativa de começar a juntar as pessoas. Quem há entre vós de todo o seu povo? Ou seja, aquilo que Ciro está a dizer é que aquilo que ele pretende é que seja o próprio povo judeu que se levante e que esteja voluntariamente pronto para ir. E, meus irmãos, com isto nós vamos perceber uma coisa. Nem todo o povo que esteve no cativeiro e que, inclusive, até os que nasceram depois de lá já, durante aqueles 70 anos, quis voltar a Jerusalém. Nós vamos ver mais adiante no capítulo 2, que aqueles que voltaram a Jerusalém, aqueles que atenderam a este apelo do rei da Pérsia, foram quase 50 mil. Muitos outros terão ficado, porque os que foram para o cativeiro foram muitos e muitos mais. Então, quem há entre vós, todo o povo, seja o seu Deus. Com ele, suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. É o Deus do céu, é o Deus que habita em Jerusalém. E, de facto, a ideia de que Deus habita numa casa, não é? Ficaram sensibilizados com esta proposta do rei, com esta disponibilidade, mas não sentiram que fosse para eles o regresso. Acomodaram-se. E, meus irmãos, deixem-me colocar aqui. O que é que acontece com tantos portugueses que há 50 anos atrás emigraram para a França, para a Alemanha? Alguns anos depois até vieram, compraram a melhor propriedade ali na aldeia, fizeram uma casa que é um palacete. E que vão lá quantas vezes por ano? 1 ou 2 vezes por ano, 15 dias, voltam para a França. Os filhos já casaram em França e já têm filhos. Pensam voltar alguma vez a Portugal? Alguns sim, mas muito poucos, muito poucos. Esta é a situação normal. Aquilo que acontece hoje com os nossos imigrantes, aconteceu naquela altura também, ao fim de 70 anos. Já era uma segunda e uma terceira geração. Então, alguns sentiram o toque da parte de Deus para voltar, mas muitos outros terão ficado por lá, não é? Agora veja o verso 4, e é isso que diz. E todo o remanescente, diz na minha tradução, todo o remanescente, seja qual for o lugar em que é peregrino, e é interessante como ele coloca isto. Na verdade, os judeus estavam ali, eles eram exilados, eles estavam dominados, não é? Mas o Ciro está a dizer que eles eram peregrinos, e como peregrinos eles podiam voltar, retornar à sua terra. Seja qual for o lugar em que é peregrino, seja ajudado pelos homens desse lugar. Então, pelo decreto presidencial, pelo decreto do rei Ciro, a ajuda viria, ele está a pedir ajuda dos próprios hebreus que estavam por ali, os seus vizinhos. Olha, quem quiser ir, vá. Tem liberdade para isso, tem visto de saída e de circulação no país. Quem não for, que ajude, não é? E ajude com o quê? Com o prata, ouro, com bens, com animais, ou afora ou para além de quê? Da oferta voluntária para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então houve como que este peditório a nível imperial, não é? Quem está disponível para ir, vá, tem a minha bênção. Quem não for, ajude, com prata, com ouro, com o que tiver, e entregue para que eles possam ir. Verso 5. Então se levantaram os chefes das casas paternas de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo Espírito de Deus despertara para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Duas coisas aqui que importa sublinhar. Primeira, quantas tribos tinha Israel? 12. Quantas estão mencionadas aqui? 2. E isto significa o quê, meus irmãos? Que Judá e Benjamim constituíam o reino de Judá. Mas depois de Salomão, o que é que aconteceu com o reino? Foi dividido.
A parte mais a sul, Judá e Benjamim, foi o reino de Judá, com capital em Jerusalém, governo em Jerusalém. Mas a parte centro e norte foi o estado ou digamos, constituiu o rei de Israel, não é? Então, eu pergunto, estes que voltaram agora, são de todo Israel? São de Judá. Porque foi de Judá também que eles foram levados para lá. Já quando há 70 anos atrás são levados, é da tribo de Judá. O que é que aconteceu a Israel naquela altura? Preferiram ficar. Foi das outras tribos que alguns ficaram, se misturaram com os outros povos. É também daí que alguns históricos consideram que surgiram os samaritanos, porque Israel tinha por capital Samaria ou Samária. E digamos, os que ficaram foram-se misturando com outros povos. Alguns foram para o Egito, etc. Mas o que é certo é que nós não vemos que Nabucodonosor tenha levado desses, porque esses ficaram. Vai levar Judá, vai levar o seu rei, vai levar alguns da tribo de Judá e de Benjamim, e são esses agora que estão prontos para voltar. É interessante que no meio de tudo isto, digamos, das outras tribos de Israel, perdem-se, por assim dizer, neste processo aqui. Meus irmãos, quando chegamos aos dias de Jesus, que diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Quem eram então os samaritanos? Eram de Samaria ou de Samária, uma região central. Mas foram aqueles judeus que ficaram, que se misturaram e que já não eram, ao fim de 70 anos, não é só 70 anos, depois de mais 400 anos, nos dias de Jesus, já não eram bem judeus, nem eram bem de outras nações. Era uma mistura já. E por isso mesmo os judeus tinham uma dificuldade muito grande de se relacionarem com eles. É daí que vem, ou melhor, destes tempos que vem, essa animosidade e esse distanciamento, não é? É interessante como, ao fim de muitos anos, diante de certas circunstâncias, nós precisamos de vir atrás para perceber a história, perceber porque é que aconteceram certas coisas, não é? E esta é uma delas. Nós notamos aqui é que somente de Judá e de Benjamim é que vieram um remanescente, alguns, e esses alguns foram cerca de 50 mil. Mas reparem, agora, ainda aqui no verso 5, aquele remanescente, aqueles que foram chamados, foram os cujo Espírito Deus despertara, Deus havia tocado. E esta parte é muito importante, porque, meus irmãos, é o Espírito de Deus que está neste processo de restauração de uma nação. Os irmãos agora imaginem o seguinte, e pensem bem naquilo que eu vou dizer. O rei Ciro não tinha aparecido, Deus não tinha feito nada, e eu perguntava, aonde é que estava hoje o povo judeu? Tinha desaparecido. E tinha desaparecido não apenas o povo, como também a cultura. Os 10 mandamentos. Aquilo que hoje é, podemos dizer, o alicerce moral e espiritual de muitas nações, tinha ido simplesmente pelo cano abaixo. Não é? Mas isso não podia acontecer. Porquê? Por duas razões. Primeira, já a promessa a Abrão tinha sido feita, não é? Que seria perpétua. Segundo, Deus tinha dito que seriam só 70 anos. E depois disso, reverteria toda a situação. Então, é o Espírito de Deus que está. Não poderia acontecer de forma diferente. Porque o nosso Deus, quando promete, cumpre. Não é? Verso 6. E todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, com ouro, com bens, etc. Verso 7. Também o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam à casa do Senhor e que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e posto na casa dos seus deuses. E vejam, meus irmãos, faz parte de avivamento. E no avivamento, aquilo que era sagrado e que se tornou profano, vai ser limpo, vai ser purificado, vai ser santificado e volta a ser utilizado
na casa do Senhor. Já tinha reconhecido que havia só um Deus, que era Deus. É verdade, havia só um Deus, não é? Mas, entretanto, os tesouros ainda estavam lá, não é? E agora o lugar deles não era na casa dos deuses, não é? Verso 8. Ciro, rei da Pérsia, tirou-os pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar. Contados, isto é, fez um inventário, não é? Sesbazar, príncipe de Judá. Este é o número deles, e tem aí a lista. Não vale a pena estarmos a considerar muito, passamos ao verso 11. Todos os utensílios de ouro, de prata, foram 5.400. E os irmãos podem imaginar-se, digamos, a carga, quantos caminhões TIR seriam necessários para transportar isto. Bom, e os caminhões TIR daquele tempo, quais eram? Eram os camelos, eram os burros, não é? De carga, e lá foram. No capítulo 2 tem a lista daqueles que foram levados, digamos, do cativeiro para Jerusalém de novo. E eu chamo a vossa atenção para o verso 2, capítulo 2, verso 2, que diz: os quais vieram com Zorobabel. Ele vai ter influência mais tarde, porque é ele que vai estar à frente na construção ou na restauração do templo. Jesuá, aparece aí também Neemias, é outro que nós conhecemos e que, depois de Esdras, então vem porque sentiu que a casa tinha sido restaurada, a casa dos senhores, as habitações tinham sido restauradas, mas a cidade estava sem defesa, não é? Porque os muros estavam derrubados. E Neemias vai ser aquele homem que Deus vai escolher para restaurar os muros da cidade. Bom, e vai por aí fora. Saltamos para o versículo 64 do capítulo 2. Isto porque não vale a pena estar a ler aquela lista toda. Os irmãos leem em casa quando tiver um pouco de insónia. Leiam, porque quando chegarem a meio talvez já estejam meio a dormir, não é? Mas versículo 64. Toda esta congregação junta somava 42.360. Portanto, estão a ver, foram milhares, muitos milhares, centenas de milhares. Voltaram apenas, alguns isto depois já de 70 anos. Não é? Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, também havia 200 cantores e cantoras. E os cantores e cantoras não podiam faltar. Porquê? Porque aquilo que se tratava era da construção do templo e, portanto, a restauração também do culto, da adoração. Os cantores precisavam de estar lá, não é? Verso 68. Alguns dos chefes das casas paternas, vindo à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa do Senhor, para edificarem no seu lugar, conforme as suas posses. E esta é uma expressão que eu tenho sublinhado. É sempre deste modo, é conforme as posses. Os que têm mais, podem dar mais. Os que têm menos, dão menos, mas dão generosamente, conforme as suas posses. Em ouro, 61.000 dáricos, e em prata, 5.000 minas, sem vestes sacerdotais, etc. E, meus irmãos, aí chegamos ao capítulo 3, que ainda vamos considerar. Temos 5 minutos. Próxima semana nós continuaremos. Mas vamos ler o capítulo 3, que é de facto interessante. E diz assim: quando chegou o 7º mês, estando já os filhos de Israel nas suas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E os irmãos notem, o povo chegou, veio do cativeiro, distribuiu-se, não é? Pelas várias cidades de Judá e Benjamim. Não era muito o território, mas, digamos, eles um era de uma cidade, outro de uma outra localidade. Eles voltaram às suas casas, às suas vilas e aldeias, ali em Judá e Benjamim. Notem, nenhum deles foi para a Samaria ou mais para a Galileia ou para o norte, porque nenhum deles era de lá. Eles tinham sido levados cativos desta região, voltaram à sua região. Verso 2. Então se levantou Jesuá. Algumas traduções têm Jóshua ou até Jesus. Não é? Este Jesuá é uma palavra que permite essa mesma Josué também, não é?
Então se levantou Jesuá, filho de Josadac, com seus irmãos e os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. A primeira coisa que eles fizeram foi restaurar o altar. E, meus irmãos, o altar é o lugar onde nós nos encontramos com Deus, na nossa adoração. É o lugar do sacrifício. É o lugar em que o pecado é expiado, em que o pecado é retirado, em que o nosso pecado é colocado ali, no caso do povo judeu, o povo hebreu naquela altura, sobre o animal, sobre o cordeiro, em sacrifício, não é? É no altar que nós nos encontramos com Deus. Verso 3. Colocaram o altar sobre a sua base, pois o terror estava sobre eles, por causa... Pois, é que depois daqueles 70 anos, o que é que aconteceu? Outros foram para lá, ocuparam aquelas casas, não é? E então, digamos, eles voltaram às suas casas, aos seus lugares, de algum modo, mas o que é que aconteceu? Tinham vizinhos que não viam com bons olhos o retorno deles, não é? É verdade, é verdade. E ofereceram sobre ele, sobre o altar, sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. Então, era um tempo. E depois vêm as várias celebrações. Verso 4, celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. E vejam este cuidado, como está escrito, fizeram como está escrito, ou seja, restauraram tudo aquilo que, desde os tempos de Moisés, Deus tinha terminado e que foi perdido, não é? Segundo o número ordenado para cada dia. E em seguida o holocausto contínuo, e o das luas novas, e de todas as festas fixas do Senhor, como também os de qualquer que fazia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. E isso era obra para muito tempo. Não é? Era restaurar o templo. Os irmãos, não esqueçam que o templo foi completamente destruído, profanado, foi derrubado, foi, digamos, despojado de tudo, não é? Verso 7. Deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida e bebida, e azeite, e agora note, há um pormenor aqui interessantíssimo, e azeite aos sidónios e aos tírios. Quem eram os sidónios? De onde é que eles eram? De Sidon. E os tírios eram de Tiro. Sidon e Tiro eram cidades lá bem no norte, já na parte que hoje podemos dizer pertence ao Líbano, e então são os vizinhos que de certo modo vêm ajudar-se e a participar também. E o que é que aconteceu? O que é que estes sidónios e tírios fizeram? Trouxeram madeira de cedro lá do Líbano. O Líbano é conhecido, de facto, como um país com uma vasta floresta de cedros. E agora os irmãos imaginem cedros que têm uma largura tremenda e um comprimento enorme. É uma árvore que se projeta em altura por aí fora muito direitinho. Aquilo era formidável para fazer as traves do templo, as vigas, não é? E os pilares, etc. Trouxeram então para Jope, que era o Porto de Mar, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Ou seja, Ciro determinou que esta ajuda fosse prestada, ou seja, ordem para a empresa de materiais de construção. Deixa ir, não é? Levem para lá. Ora, no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, os irmãos estão a ver, os meses iam passando, não é? Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadac, e os outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que vieram do cativeiro para Jerusalém, deram início à obra e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem a obra da casa do Senhor. Então se levantaram Jesuá com seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem. E esta ideia, como um só homem, havia unidade, havia
uma determinação, um propósito, não é? Para superentenderem os que faziam a obra da casa do Senhor. Verso 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces, eu vou terminar com esta leitura, o nosso tempo está a chegar ao fim. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, trajando as suas vestes, apresentaram-se com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf. Quem é este Asaf? É um dos regentes, não é? Do coro. E compositor também. Alguns salmos são de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo a ordem de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes. O que é isso de revezes? Cantavam a vozes, não é? Cantavam a revezes, louvando ao Senhor, dando-lhe graças com estas palavras. E vejam, isto aqui é a letra de um cântico, não é? Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou grande brado, quando louvaram ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Quando nós também derrubámos a casa velha que estava aqui e fizemos de novo, também fizemos aqui um culto, quando ainda estávamos só nas fundações, não é? E depois, mais tarde, fomos fazendo outra à medida que a obra ia avançando, porque são momentos gratificantes, momentos muito marcantes na vida de uma igreja, do povo de Deus. E todo o povo levantou grande brado, não é? Verso 12. Muitos, porém, dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes das casas paternas, os idosos que tinham visto a primeira casa, os idosos, meus irmãos, que tinham visto a primeira casa, que voltaram agora, se calhar com bengala, com canadianas ali como o irmão João, não é? Mas vieram e ficaram felizes da vida, não é? Choraram em altas vozes quando à sua vista foi lançado o fundamento desta casa. Meus irmãos, era a esperança, era a restauração, era de facto o reavivamento a começar. Também muitos gritaram de júbilo, de maneira que não podia o povo distinguir as vozes de júbilo das vozes de choro do povo, porque o povo bradava em altas vozes, que o som se ouvia muito longe.